O caso do incidente de Dyatlov Pass é um daqueles eventos reais que parecem roteiro de filme, mas que continuam sem uma explicação totalmente fechada até hoje. Na noite de 1º de fevereiro de 1959, 9 montanhistas experientes estavam acampados nas encostas da montanha Kholat Syakhl, nos Montes Urais, sob a liderança de Igor Dyatlov. Eles não eram amadores, eram jovens treinados, acostumados a enfrentar frio extremo, vento forte e longas expedições em condições severas. Nada nos registros anteriores indicava medo ou qualquer sinal de que algo estava errado. Pelo contrário, os diários e fotos mostram um grupo confiante, descontraído e preparado para o desafio. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Durante a noite algo aconteceu. E foi algo tão urgente que fez com que todos dentro da barraca tomassem uma decisão extrema: cortar o tecido por dentro e sair imediatamente para o lado de fora, enfrentando temperaturas próximas de menos 30 graus. Eles deixaram para trás botas, casacos pesados e equipamentos essenciais. Não houve tempo para pensar. Não houve tempo para se preparar. Apenas sair. Semanas depois, quando as equipes de resgate finalmente encontraram o local, a cena parecia impossível de explicar. A barraca estava parcialmente coberta de neve e rasgada de dentro para fora. Pegadas indicavam que o grupo havia descido a encosta de forma relativamente organizada, o que sugeria que não estavam completamente em pânico, mas sim tomando uma decisão rápida e deliberada. Isso torna tudo ainda mais estranho, porque se fosse um ataque imediato ou algo caótico, seria esperado desordem total, não um movimento coordenado. Os corpos começaram a ser encontrados em pontos diferentes da montanha. Alguns estavam próximos a uma área de árvores, onde aparentemente tentaram acender uma fogueira para sobreviver. Outros estavam espalhados pelo caminho de volta à barraca, como se tivessem tentado retornar, mas não conseguiram. Muitos morreram por hipotermia, o que era esperado nas condições extremas, mas alguns apresentavam ferimentos que não faziam sentido. Fraturas internas severas no crânio e no tórax, comparáveis a impactos de alta energia, mas sem sinais externos proporcionais. Uma das vítimas, Lyudmila Dubinina, foi encontrada sem a língua e com danos faciais graves. Em algumas roupas foram detectados níveis incomuns de radiação. Durante décadas, surgiram inúmeras teorias tentando explicar o que aconteceu naquela noite. Experimentos militares secretos, armas desconhecidas, fenômenos paranormais, até mesmo avistamentos de luzes no céu foram mencionados. O problema é que nenhuma dessas teorias conseguia explicar todos os elementos ao mesmo tempo. Sempre havia algo que não encaixava. Nos últimos anos, estudos mais modernos começaram a apontar para uma explicação mais plausível, baseada em análise física e simulações computacionais. A hipótese mais aceita envolve uma avalanche de placa, um tipo específico de deslizamento de neve que não se comporta como as avalanches clássicas. Esse tipo de avalanche pode ocorrer de forma silenciosa, liberando uma camada compacta de neve que exerce uma pressão enorme sobre uma área localizada. A barraca foi montada em um ponto inclinado da encosta, onde a neve já estava acumulada de forma instável. Durante a noite, uma combinação de vento, inclinação e camadas de neve pode ter provocado o deslocamento dessa placa. Não foi uma avalanche gigantesca, mas foi suficiente para pressionar a barraca, causar danos estruturais e criar a sensação imediata de perigo iminente. Diante disso, o grupo tomou uma decisão de emergência: sair o mais rápido possível, sem perder tempo com equipamentos. Isso explica por que cortaram a barraca por dentro e saíram imediatamente. Também explica por que estavam mal vestidos e por que alguns sofreram lesões internas causadas por compressão. Após sair, eles desceram a encosta tentando se afastar do risco de um novo deslizamento. No entanto, ao se afastarem da barraca, perderam acesso aos equipamentos que garantiriam sua sobrevivência. Alguns tentaram improvisar abrigo perto das árvores, outros tentaram voltar, mas o frio extremo, a escuridão e o terreno hostil tornaram isso praticamente impossível. Mesmo assim, nem tudo é resolvido por essa explicação. Ainda existem pontos que continuam inquietantes. Por que alguns voltaram em direção à barraca sabendo do risco? O que exatamente causou certos ferimentos tão específicos? E como um grupo tão experiente acabou em uma situação tão rapidamente irreversível? Talvez a resposta mais desconfortável seja que não houve um único fator, mas uma sequência de eventos em cadeia. Um erro de posicionamento da barraca, uma condição instável da neve,
uma decisão tomada sob pressão extrema e um ambiente onde qualquer falha custa a vida. Não foi algo sobrenatural, não foi um evento impossível, foi uma situação real, plausível e ainda assim completamente fora de controle. E é exatamente isso que torna o caso tão perturbador até hoje, porque ele mostra que, mesmo com experiência, preparo e inteligência, existem momentos em que o ambiente simplesmente vence. O que os socorristas encontraram no local só tornou o mistério ainda mais perturbador. Os equipamentos dos montanhistas estavam organizados dentro da barraca, como se tivessem sido abandonados às pressas, mas sem qualquer tentativa de levar o essencial para sobreviver. Para qualquer resgatista experiente, aquilo não fazia sentido. Por que 9 pessoas treinadas, em temperaturas abaixo de zero, cortariam a própria barraca por dentro, em vez de simplesmente abrir a entrada? E por que deixariam para trás casacos, botas e comida, itens que estavam literalmente ao alcance das mãos? As pegadas na neve mostravam que pelo menos 8 ou 9 pessoas haviam saído juntas, mas algo ainda mais estranho chamou a atenção. Muitas dessas marcas eram de pés descalços, apenas com meias ou até mesmo com um único sapato. O grupo desceu a encosta em direção a uma área de floresta a cerca de 1 quilômetro de distância, e foi ali que os primeiros corpos foram encontrados. 2 deles estavam sob uma grande árvore, praticamente sem roupas, com as mãos feridas, como se tivessem tentado desesperadamente subir ou arrancar a casca da árvore. Próximo dali, havia sinais de uma fogueira improvisada que claramente não durou muito tempo. Entre a árvore e a barraca, outros 3 corpos foram encontrados ao longo da encosta. Eles pareciam estar tentando voltar. Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova e Rustem Slobodin caíram em pontos diferentes, como se tivessem perdido forças um a um no caminho de volta ao abrigo. Slobodin apresentava uma fratura no crânio, mas nada que explicasse completamente sua morte, além da exposição ao frio extremo. As buscas continuaram por semanas, até que, já em maio, o degelo revelou os corpos restantes em uma ravina mais profunda na floresta. Esses 4 estavam mais bem vestidos, usando roupas retiradas dos companheiros que já haviam morrido, o que indica tentativa de sobrevivência. Mas o estado deles era ainda mais inquietante. Um apresentava o crânio esmagado, outro tinha o peito comprimido com uma força comparável a um acidente de carro, e uma das vítimas apresentava costelas quebradas, além da ausência da língua e de partes do rosto. O mais estranho é que, apesar desses danos internos severos, quase não havia sinais externos proporcionais, o que deixou até os médicos sem explicação. Para piorar, alguns itens de roupa apresentavam traços de radiação. Embora existam explicações possíveis para isso, o contexto isolado e remoto da região fez com que esse detalhe alimentasse ainda mais dúvidas. Ao final, todos os 9 corpos foram recuperados, mas nenhuma resposta clara surgiu. Por que abandonaram a barraca? Por que alguns morreram congelados enquanto outros sofreram traumas extremos? E o que poderia causar ferimentos tão específicos sem deixar marcas externas evidentes? A investigação oficial apenas aprofundou o mistério. 5 morreram por hipotermia, mas 4 apresentavam lesões incompatíveis com causas simples. Os investigadores reconheceram que não conseguiam explicar completamente o que havia acontecido. A ausência de marcas externas, a falta de sinais de luta e a natureza das lesões tornavam o caso extremamente incomum. Ainda assim, a conclusão final foi vaga. Os montanhistas morreram devido a uma força natural desconhecida e irresistível. Esse encerramento ambíguo não trouxe alívio para as famílias nem para o público. Pelo contrário, abriu espaço para décadas de especulação. Relatos de luzes estranhas no céu, teorias envolvendo testes militares secretos, explosões aéreas e até fenômenos inexplicáveis começaram a circular. Nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar todos os elementos ao mesmo tempo, mas cada uma parecia encaixar uma parte do quebra-cabeça. No fim, o caso Dyatlov se transformou em algo maior do que um simples acidente. Ele virou um reflexo das dúvidas humanas diante do desconhecido. Mesmo com estudos modernos sugerindo causas naturais como avalanches específicas ou eventos extremos de vento e pressão, ainda existem detalhes que resistem a qualquer explicação completa. E é justamente isso que mantém esse episódio vivo até hoje. A sensação de que, naquela montanha, naquela noite, algo aconteceu. Algo que ainda não conseguimos compreender totalmente. Depois que os corpos foram encontrados, o caso foi rapidamente encerrado. Os arquivos foram selados. Testemunhas foram instruídas a não discutir detalhes. Oficialmente, as mortes foram atribuídas a uma força desconhecida e irresistível,
uma expressão tão vaga que apenas aprofundou as suspeitas. Por que as autoridades soviéticas deixariam o caso tão aberto a interpretações, a menos que houvesse algo a esconder? Alguns chegaram a sugerir que os excursionistas foram confundidos com espiões ou mortos acidentalmente durante manobras militares e que o governo teria ocultado a verdade. Em um cenário de Guerra Fria marcado pela paranoia, não era difícil imaginar 9 estudantes comuns se tornando vítimas colaterais da máquina do segredo. Enquanto teorias envolvendo OVNIs e encobrimentos militares alimentavam a imaginação, pesquisadores posteriores buscaram explicações baseadas no ambiente natural dos Urais. Uma das hipóteses envolvia ventos catabáticos, rajadas repentinas e extremamente fortes que descem em costas de montanhas com velocidades assustadoras. Esses ventos já foram registrados em regiões polares, sendo capazes de destruir acampamentos e matar exploradores. Se uma dessas rajadas atingiu o acampamento de Dyatlov, os excursionistas poderiam ter tido apenas segundos para reagir, rasgando a barraca por dentro para escapar de um possível soterramento ou colapso. Uma teoria relacionada envolve o infrassom, vibrações de baixa frequência geradas quando o vento passa por montanhas. Embora inaudível, o infrassom pode causar tontura, náusea e uma sensação intensa de pavor. Um estudo sugeriu que os excursionistas, expostos ao infrassom gerado pelo formato do Monte Kolatsyakl, podem ter entrado em pânico e fugido durante a noite sem botas ou casacos. Essas teorias ambientais ajudam a explicar o comportamento aparentemente irracional, porque montanhistas experientes abandonariam seu abrigo em condições letais e estão alinhadas com fenômenos meteorológicos conhecidos. Ainda assim, não explicam completamente os ferimentos graves encontrados em alguns dos corpos. Um vento forte pode desorientar, mas não esmaga caixas torácicas nem fratura crânios. Nos primeiros dias da investigação, a suspeita chegou a recair sobre os Mansi, o povo indígena que vivia e caçava na região. Os excursionistas poderiam ter invadido terras sagradas e provocado uma reação violenta? A teoria foi rapidamente descartada. Os Mansi participaram das buscas e demonstraram pesar pela tragédia. Não havia sinais de ataque humano, nem ferimentos de defesa ou marcas de armas. Ainda assim, a possibilidade de conflito humano permaneceu na imaginação de alguns. A hipótese de ataque animal também foi considerada. Ursos e lobos habitavam a região, mas não havia pegadas ao redor da barraca ou dos corpos. Os cortes na barraca foram feitos de dentro para fora, não eram rasgos de garras ou mordidas. A ausência da língua e dos olhos de Dubinina, frequentemente sensacionalizada, quase certamente foi resultado da decomposição natural e da ação de pequenos animais após a morte, e não evidência de um ataque brutal. O que tornou o incidente do Passo Dyatlov tão perturbador não foram apenas as mortes, mas a ausência de respostas. Cada detalhe estranho, esferas luminosas, traços de radiação, ferimentos internos, partes do corpo ausentes, parecia exigir uma explicação. E, na falta de evidências claras, teorias ocuparam esse vazio. Durante décadas, pesquisadores, jornalistas e curiosos apresentaram uma hipótese após a outra, nenhuma completamente satisfatória, cada uma deixando lacunas que outra tentava preencher. Se nenhuma dessas teorias explicava tudo, qual seria a explicação definitiva? A teoria final: avalanche de placa. Por 60 anos, a tragédia de Dyatlov permaneceu entre o folclore e os arquivos de casos não resolvidos. A cada década surgiam novas teorias, de OVNIs a armas secretas, ietes e maldições, mas nenhuma explicava completamente os fatos. Então, em 2019, o governo russo reabriu a investigação e, em 2020, após extensas análises, anunciou sua conclusão. Os excursionistas morreram devido a uma avalanche de placa. À primeira vista, essa resposta decepcionou muitos. Parecia algo comum demais, simples demais, depois de décadas de mistério e teorias extraordinárias. Mas por trás dessa explicação, havia um cenário muito mais complexo e convincente, capaz de unir os detalhes mais estranhos do caso com a lógica implacável da natureza. Diferente das grandes avalanches mostradas em filmes, uma avalanche de placa é discreta, muitas vezes silenciosa. Ela ocorre quando uma camada compacta de neve se rompe e desliza encosta abaixo como um bloco único. É como um vidro que se estilhaça. A neve se rompe ao longo de uma camada frágil e invisível, liberando um peso enorme de uma só vez. Para montanhistas, esse tipo de avalanche é extremamente perigoso, pois ocorre sem aviso e pode acontecer mesmo em encostas relativamente suaves.
O grupo de Dyatlov, acampado na encosta do Monte Kolatsyakl, havia escolhido exatamente o lugar errado. Em 1º de fevereiro de 1959, eles montaram a barraca em uma área exposta, logo abaixo do topo. Era uma decisão incomum. A maioria teria acampado mais abaixo, protegida pela floresta. Mas Dyatlov queria treinar em condições mais desafiadoras. Para nivelar o terreno, eles escavaram a neve da encosta, desestabilizando a estrutura. Combinado a uma camada mais fraca enterrada abaixo, isso criou as condições perfeitas para um desastre. Naquele momento, não havia sinais de perigo. A inclinação era de cerca de 30 graus, considerada limite para avalanches. O grupo jantou, conversou e tirou fotos enquanto o vento soprava forte lá fora. O que eles não sabiam era que o acampamento havia se tornado uma bomba relógio. Durante décadas, críticos da teoria da avalanche apontavam que não havia sinais claros quando os socorristas chegaram semanas depois. A barraca ainda estava parcialmente de pé e a neve não parecia profundamente deslocada. Como uma avalanche poderia ter ocorrido sem deixar marcas evidentes? Em 2019, pesquisadores do ETH Zurich reexaminaram o caso com modelos avançados de mecânica da neve. A conclusão foi surpreendente. Os excursionistas provavelmente foram vítimas de uma avalanche de placa retardada. 2 cientistas, Johann Gaume e Alexander Pusrin, acreditaram que a física poderia explicar o que aconteceu. Eles simularam a dinâmica da neve para verificar se um pequeno bloco poderia causar aquele resultado. O desafio era mostrar como uma avalanche relativamente pequena poderia causar fraturas de crânio e costelas sem soterrar completamente as vítimas. Para isso, utilizaram tecnologia inesperada, softwares desenvolvidos pela equipe de animação da Disney para o filme Frozen, considerados alguns dos mais realistas já criados para simular neve. Com essas ferramentas, recriaram as condições da montanha em fevereiro de 1959. O corte feito pelos excursionistas enfraqueceu a neve. Durante a noite, o vento acumulou mais neve acima da barraca, aumentando a pressão. Horas depois, sem aviso, uma placa se desprendeu e caiu diretamente sobre o acampamento. Por ser uma avalanche localizada, deixou poucos vestígios. Nas semanas seguintes, novas nevascas e ventos apagaram qualquer evidência. O impacto foi suficiente para esmagar a barraca. Alguns excursionistas provavelmente sofreram ferimentos graves imediatamente. Para os outros, a prioridade era escapar. Presos sob a barraca colapsada, no escuro e no frio extremo, eles cortaram o tecido para sair. Com parte do grupo ferido e o abrigo destruído, tiveram que tomar uma decisão difícil: permanecer ali ou descer em direção à floresta. Optaram por descer. Alguns saíram sem sapatos ou casacos. As pegadas encontradas indicam que não correram em pânico, mas caminharam com certa calma, tentando se reorganizar e sobreviver. Na floresta, conseguiram acender uma pequena fogueira. Galhos foram quebrados, alguns a vários metros de altura, indicando que subiram em árvores para coletar lenha. Mas a temperatura caiu para cerca de 30 graus. Sem proteção adequada, não tiveram chance. Doroshenko e Krivonichenko foram os primeiros a morrer de hipotermia. Outros tentaram sobreviver retirando roupas dos corpos. 3 deles, incluindo Dyatlov, tentaram voltar até a barraca, mas morreram no caminho. Os 4 restantes seguiram até uma ravina, buscando abrigo. Lá, a neve cedeu novamente, soterrando-os sob uma massa pesada. A pressão esmagou costelas, fraturou crânios e os deixou presos sem possibilidade de escapar. A teoria da avalanche de placa conecta praticamente todas as evidências. Ossos esmagados sem ferimentos externos significativos, compatíveis com pressão intensa. Barraca cortada por dentro, ausência de grandes marcas de avalanche, explicada pelo tipo de deslizamento e pelo tempo. Radiação nas roupas, ligada ao contato prévio com materiais contaminados. Ausência de língua e olhos, resultado natural da decomposição. Até as luzes vistas no céu podem ser explicadas por testes de mísseis soviéticos na época. Se essa teoria é tão convincente, por que levou 60 anos para ser aceita? Parte da resposta está na psicologia humana. Desde o início, termos vagos como força desconhecida incentivaram especulações. Testemunhas foram silenciadas, arquivos ocultados, rumores cresceram. Nesse cenário, teorias extraordinárias prosperaram. Uma avalanche parecia simples demais. As pessoas resistem a explicações comuns para eventos incomuns. Queremos que mistérios continuem sendo mistérios. E, na União Soviética, a cultura de segredo só reforçou as suspeitas. Mas a ciência é paciente.
Com o tempo, conforme teorias mais fantasiosas falhavam, a hipótese da avalanche ganhou força, até que as evidências se tornaram impossíveis de ignorar.